aproveitando que você falou de mulheres que precisam muitas vezes retirar útero, muitas vezes quando eu falo aqui nos meus conteúdos que a menopausa é o marco da última menstruação, que é isso que marca a menopausa. Mas tem muita mulher que fala, eu não sei se eu entrei na menopausa porque eu não tenho útero mais. Então, a minha última menstruação foi quando eu tirei o útero, quando eu tinha 35, 40 anos. Então, como é que a gente consegue identificar a menopausa nessa mulher que não tem mais útero? Então, geralmente, óbvio que essas mulheres, mesmo não tendo útero, elas devem fazer o segmento de rotina, né? Pelo amor de Deus. Então, vamos lá. Ela geralmente vai começar a ter essas alterações. Então, alteração do sono, os calores, pode ter irritabilidade. Então, ela vai ter sintomas e também através de alguns exames laboratoriais que a gente consegue identificar, né? E daí a gente começa a medicar com isso. Então, é possível de identificar, mesmo ela não menstruando, que ela está chegando na fase que seria pós-menopausa, né? E é engraçado, porque mesmo algumas pacientes que têm o útero, a gente tem que tomar cuidado, porque elas continuam sangrando porque elas têm alguma doença. Então, elas já estão com um nível de hormônios compatíveis com o estado pós-menopausa, que já deveriam ter parado de sangrar, e elas estão sangrando por ter uma doença, um pólipo uterino, até uma doença ali no endométrio, no útero. Então, também, se esse sangramento está perdurando por muito tempo, além do que seria o esperado, né? Também deve aí chamar a atenção. Se Né? tem uma mulher menstruando ali pelos 56, 57, 58, tem que avaliar. Tem que avaliar também, porque já está passando, digamos, passando do período que seria esperado para essa mulher. E um sinal de alerta importante também é se ela entrou na menopausa, parou e voltou a ter sangramento depois de alguns anos, né? Isso sempre deve ser investigado, porque o sangramento após esse 1 ano com ausência de menstruação, ele pode ser um sinal de gravidade, que a gente chamar a atenção, principalmente o que a gente deve excluir é o câncer de endométrio. Óbvio que não é a primeira hipótese, mas deve ser investigado para excluir isso, né? Como pode ser um sinal de uma doença grave, tem que investigar, né? E voltando um pouco na retirada do útero, muitas vezes a pessoa acha também que a questão da menopausa está no útero. Eu tirei o útero, mas permaneceu o ovário. É diferente, né? Explica um pouco para elas essa diferença entre permanecer, porque tem cirurgia que retira o ovário, retira tudo, mas tem cirurgia que você vai lá, trata no útero, tira o útero, mas permanece o ovário. Então, qual é essa relação entre a menopausa e o ovário? Então, vamos lá. Os hormônios da mulher são produzidos no ovário, né? Então, assim, o útero, a função principal do útero é, na verdade, né, gestar, né? Então, carregar o bebê. Assim como as tubas é o transporte desse embrião, né? Então, assim, quando a gente tira o útero e as tubas, mas permanece com os ovários, essa mulher ela não vai ter a menstruação, mas ela não necessariamente está na menopausa, porque ela está produzindo os hormônios dela, né? A menopausa, a ausência da menstruação, ela se deve à falência do ovário. O ovário perde a capacidade de produzir hormônios. Então, também tem mulheres que, por algum motivo, tiveram que fazer uma remoção cirúrgica, né? Retirar os ovários. Elas podem ter o útero e não menstruam e estão na menopausa porque elas não têm mais os ovários, né? Então, o que realmente comanda, né, a produção de hormônios são os ovários. Então, tirar o útero vai só comandar a presença ou não do sangramento, né? Mas os ciclos, né, da mulher, a variação hormonal toda se deve à presença ou não e à função, a presença ou não da função ovariana, né? Digamos assim. E, inclusive, essa situação de retirar os ovários é só se tiver uma indicação muito importante, né? Exatamente. Porque, no geral, você não estica essa cirurgia para todo o sistema, até pensando nessa questão hormonal mesmo, que você não vai imprimir na mulher um estado de
hormonal de menopausa sem a necessidade real de fazer essa retirada de ovários, né? Exato, exato. Sempre que tem alguma patologia ovariana, não ser num caso de câncer, as cirurgias visam preservar o ovário o máximo possível. E quais seriam essas situações? Porque eu sei que as minhas seguidoras aqui são bem curiosas. Quais são as situações que normalmente há só a retirada do útero, sem a retirada do ovário? E quando é que precisa mexer e fazer uma retirada total de ovário? Tá. Então, geralmente patologias uterinas, né? Então, situações de mioma, por exemplo, que é uma coisa que aí 30, 40% das mulheres têm, né? Geralmente as cirurgias, para aquelas que não pretendem mais ter filhos, geralmente se tira o útero e as tubas, né? Para aquelas que querem ter filhos, muitas vezes se retira só os miomas, né? Adenomiose, que também é uma outra afecção do útero, também se retira só o útero e as tubas, né? Agora, situações, por exemplo, de um tumor ovariano, até uma mulher após a menopausa que tem um câncer de endométrio ou uma doença no útero e você vai tirar o útero, ou ela tem uma doença no ovário e ela já está na menopausa, muitas vezes a gente acaba tirando o útero, até por se é uma lesão no ovário muito grande, pela estratégia cirúrgica e até por, às vezes, necessidade, né, oncológica ali, digamos, você acaba retirando tudo, você tira os ovários. Então, mulheres, geralmente, na pós-menopausa, quando você vai tirar uma lesão do ovário, por mais que só esteja num lado, pela chance de aparecer alguma coisa do outro lado, você retira os 2 ovários, porque esses ovários não estão mais funcionando, né? E essa estratégia é diferente, totalmente diferente das pacientes que estão menstruando. E aí, essa preservação do ovário, ela é muito mais intensa em mulheres mais jovens. Exatamente. Em período que seria fértil. Exatamente. E para produção hormonal e fértil. Hormonal. Ótimo. Isso é uma curiosidade grande, porque, inclusive, eu vejo aqui nas minhas redes sociais muitas mulheres que falam: eu tirei o útero, mas eu não sei se eu tirei o ovário. E elas não têm consciência do procedimento cirúrgico, talvez da indicação. Então, eu sempre falo, você não pode sair do médico com dúvida. Ainda mais quando você vai fazer um procedimento cirúrgico, que é um procedimento invasivo. Exato. Né? Então, tem que perguntar o que é, por quê, qual é a doença, o que eu tenho, o que vai ficar, o que vai tirar, por que as indicações. Então, é sempre importante você não sair com dúvida, porque se você sai com dúvida, normalmente você não faz um acompanhamento ou um tratamento adequado, uma manutenção adequada daquela doença, que foi uma doença importante. Se precisou fazer uma intervenção cirúrgica, uma retirada de órgão, e aí você não sabe direito o que aconteceu, você não vai fazer o tratamento, a manutenção e o acompanhamento adequado. E aí pode colher consequências disso lá na frente. Exato, uma paciente que retirou os ovários, ela não vai precisar fazer um ultrassom, um exame de rotina para ver se surgiu alguma lesão, um cisto nesses ovários após a menopausa, porque não é para aparecer nada. Então, assim, muda o seu segmento, né? Então, você tem que saber o que foi feito, você tem que perguntar, você tem que ir atrás disso.